Ele abandonou tudo por poder e status. A esposa, os filhos recém-nascidos e um futuro que poderia ter sido perfeito. Mas o que aconteceu quando ele descobriu que a vida que ele havia deixado para trás se transformou em algo muito maior do que ele imaginava? Prepare-se para uma história de arrependimento, superação e escolhas que mudaram vidas para sempre. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua ajuda é essencial para continuarmos trazendo histórias como esta. Agora, respire fundo e acompanhe cada detalhe dessa jornada emocionante. O empresário milionário largou a esposa e os filhos gêmeos recém-nascidos sem olhar para trás. Anos mais tarde, ao assistir a um vídeo na internet, sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estava diante de seus olhos era simplesmente inacreditável. Da Fazenda Macedo, situada em uma das áreas mais prestigiadas do interior do Paraná, era quase um reino particular. Vinhedos a perder de vista e paredes centenárias serviam de testemunhas de gerações inteiras da família Macedo, um nome que carregava poder, fortuna e uma tradição inquestionável. Tudo ali, móveis, telas, porcelanas, respirava grandeza. Mas, naquela manhã, o luxo pesava como uma sombra. O ar parecia eletrizado enquanto Guilherme Macedo caminhava pelos corredores de mármore da mansão. O som de seus passos denunciava o momento crucial que se aproximava. Ele sabia que, depois daquela conversa, nada mais voltaria a ser como antes. Ao abrir a porta do salão principal, deparou-se com a mãe, Luísa Macedo, sentada com a elegância controlada de quem sempre dominou tudo ao redor. Mesmo sem levantar o olhar, ela deixava Guilherme ciente de que o observava. O leve som da colher contra a xícara de porcelana era o único barulho na imensidão silenciosa daquela sala, além do coração de Guilherme, que batia forte. "Sente-se, Guilherme. Precisamos conversar." Ele obedeceu, mantendo uma postura firme, embora um tremor quase imperceptível traísse suas emoções. "É sobre a minha situação, não é?" Tentou soar confiante, mas sentia um vazio no estômago. Luísa suspirou, repousando a xícara no pires de maneira quase calculada. "Renata." E pronunciou o nome como quem expõe um problema que precisa de solução imediata. "Você sabe que isso precisa ter um fim. E agora, com esses bebês, as coisas ficaram ainda mais complicadas." O estômago de Guilherme revirou. Ele pensou em Renata Silva, no sorriso dela, no carinho incansável com que embalava os filhos durante as madrugadas. Lembrou-se de como, ao lado dela, finalmente se sentia livre. "Mãe, eu amo a Renata e amo meus filhos. Eles são Macedo tanto quanto eu." Luísa levantou-se da cadeira. Havia dignidade em cada movimento, como se fosse uma rainha prestes a julgar um súdito. Caminhou até a grande janela que dava vista às terras imensas, os vinhedos que sustentavam a reputação dos Macedo por várias décadas. O reflexo dela no vidro era tão gélido quanto suas palavras. "Você acha que amor é suficiente para manter um império de pé, Guilherme? Será que amor protege investimentos, preserva o nome construído ao longo de gerações?" Ela se virou para encará-lo com firmeza implacável. "Você tem noção do estrago que pode causar insistindo nessa loucura?" O silêncio caiu entre os dois. Guilherme desviou o olhar para quadros que ostentavam antepassados, todos parecendo esperá-lo agir conforme as tradições familiares. "Renata nunca será aceita. Nunca fará parte disto. E esses meninos..." Luísa fez uma pausa tensa, como se deixasse cada palavra contaminar a mente do filho. Guilherme ergueu-se subitamente, o sangue fervendo. "Eles são meus filhos, mãe. Como você ousa falar deles assim?" Os olhos de Luísa não se alteraram. Ela não precisava gritar. Sua força estava na frieza que transbordava em cada frase. Com precisão, puxou uma pasta de couro sobre a mesa e a deslizou na direção dele. "Aqui estão os acordos que garantirão o futuro da nossa família.
Expansão da vinícola, parcerias internacionais, 3 contratos milionários prontos para serem firmados. Todos dependem de uma só coisa: a sua imagem. A voz, embora baixa, soava ameaçadora. A decisão é sua, Guilherme, mas lembre-se de que cada escolha tem suas consequências. Ele encarou os papéis que prometiam cifras extraordinárias, o legado dos Macedo ao alcance de uma assinatura. Se quisesse manter Renata ao seu lado, perderia toda aquela herança. Se a deixasse, destruiria a mulher que amava, e os filhos jamais o conheceriam de verdade. O relógio na parede marcava 11h30, quando Guilherme sentiu a gravidade de tudo aquilo. Estava cercado pela imponência da fazenda Macedo, mas ainda mais pela presença austera de Luísa, que seguia impassível, aguardando sua escolha. Quando o eco daquela conversa se desfez, Guilherme compreendeu que não havia volta. O império familiar estava em suas mãos, ou melhor, estava diante dele como uma armadilha dourada. O tempo escorria como areia, enquanto Guilherme deixava o interior do Paraná rumo à capital, onde a família mantinha uma mansão imponente. Lá, era recebido com frieza. Tapetes luxuosos, corredores intocados e, no centro de tudo, Luísa Macedo, sempre de olhar calculista. Ele se trancou no escritório, mas não houve trégua. A voz da mãe seguia viva em sua cabeça. Termine com isso, Guilherme. Quanto mais rápido agir, menos doloroso será. Pouco depois, fez um telefonema sucinto. Em menos de 1 hora, um jatinho particular o aguardava para decolar. Durante todo o voo, Guilherme manteve-se calado, encarando o pôr do sol alaranjado entre as nuvens. O que diria a Renata? Como ela reagiria? 3 horas depois, já em Florianópolis, um carro o aguardava na pista. Ele entrou no veículo e forneceu o endereço, observando em silêncio enquanto a cidade movimentada e iluminada cintilava do lado de fora. Ao parar diante de um pequeno prédio no centro histórico da capital catarinense, Guilherme percebeu seu coração disparado. A fachada era simples, mas bem cuidada. O aroma suave de temperos, misturado a um leve cheiro de talco, parecia inundar o ar. Ele respirou fundo e seguiu adiante, certo de que cada passo o arrastaria a um ponto sem retorno. Renata abriu a porta com um sorriso. Trazia nos braços um dos gêmeos, que soltou um resmungo de sono. Naquele instante, Guilherme sentiu o peito apertar. Aquela era a vida dele. Ou deveria ser. Você chegou mais cedo hoje. Ela abriu espaço, mas percebeu que ele não avançava. Está tudo bem? Precisamos conversar. A frase soou grave. Renata franziu o senho enquanto embalava delicadamente o pequeno no colo. A sala era simples, mas transbordava conforto. Na mesinha de madeira, 2 pratos servidos ainda fumegavam. Um sofá com brinquedos espalhados mostrava como aquela casa era aquecida por amor. Guilherme quase recuou, mas se forçou a continuar. Não podemos prosseguir com isso. Um silêncio denso caiu. Renata piscou várias vezes, sem entender se ele falava sério. O quê? O bebê choramingou, e ela o aninhou para acalmá-lo. O outro filho, que dormia na pequena rede próxima à janela, remexeu-se, sentindo a mudança de atmosfera. Eu não posso te dar o futuro que você merece. A voz dele saiu fria, mesmo que fosse tudo mentira. Ele podia, mas escolhera não fazê-lo. O coração de Renata foi tomado por uma pontada de incredulidade. Você é o pai deles, Guilherme. Nós somos uma família. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a dor que nascia no rosto dela. O que eu sinto não importa. A garganta parecia se fechar. Eu não posso continuar. Ela deu um passo atrás, como se as palavras o tivessem empurrado fisicamente para longe. Logo, compreendeu de onde vinha tudo aquilo. Sua mãe, não é? O silêncio dele confirmou. O bebê em seus braços agora chorava mais forte, e o outro também começava a reclamar. Então é isso, murmurou Renata com um riso amargo. Você me abandona e abandona os meninos, por medo de perder dinheiro e status. A voz dela não era de raiva histérica, mas de uma amargura profunda.
Guilherme sentiu cada sílaba como uma punhalada. Não tenho escolha. Renata assentiu, as lágrimas escapando sem que ela pudesse conter. Então, vá. 2 palavras. Um golpe final. Guilherme hesitou, sem forças para pedir perdão. Em seguida, virou-se e desceu as escadas correndo, como se fugisse do maior erro de sua vida. Renata ficou imóvel, ouvindo seus passos se afastarem no corredor. Os bebês choravam, mas ela, por instantes, não conseguiu consolá-los. O homem que prometera ficar ao lado dela fora embora, sem ao menos lutar. Vai ficar tudo bem, meus amores. Mamãe está aqui. Ainda que dissesse aquelas palavras, no fundo se perguntava se um dia ficaria mesmo tudo bem. O vazio que Guilherme deixava era sufocante. Contudo, ela não tinha outra opção. Precisava seguir em frente. Aqueles bebês dependiam dela. As primeiras semanas foram um desafio. Renata perambulou por bairros inteiros de Florianópolis atrás de trabalho. Lojas, cafés, pequenos escritórios. Mas a resposta era sempre negativa. Com 2 recém-nascidos, suas chances pareciam mínimas. As contas não paravam de chegar. O aluguel venceria em poucos dias. O estoque de fraldas e mantimentos já estava perto do fim. Tudo aquilo pesava como uma pedra sobre o coração de Renata. Certa noite, já exausta, ela notou um macacão bordado à mão que costurara durante a gravidez. Foi como um estalo de memória. Lembrou do que mais gostava de fazer quando criança, inspirada por sua avó, costurar. Com o peito tomado de coragem, puxou a velha máquina de costura guardada no canto da sala. Enquanto os bebês dormiam, ela costurava roupas infantis detalhadas e criativas. A madrugada passava, o sol surgia, mas Renata persistia. Aos poucos começou a vender as peças para vizinhas, quase sem lucro, mas já era algo. Então veio a ideia de divulgar em redes sociais. Ela postava fotos das roupinhas, contando um pouco de sua rotina de mãe solo e artesã. Sem se dar conta, despertou a empatia de muitas outras pessoas. Um dia, gravou um vídeo simples, mostrando a dupla jornada entre filhos e costura, o cansaço e também a alegria de fazer algo de coração. Surpreendentemente, o vídeo se espalhou. Gente de vários lugares se interessou. Novos pedidos surgiram em volume cada vez maior. Quando notou, tinha que alugar um espaço maior para acomodar tantas encomendas. Passou a chamar sua marca de Primeiro Encanto, para representar a delicadeza das criações feitas com amor. Sua história de superação inspirou outros. Era convidada para eventos de moda, exposições e parcerias. Em menos de 2 anos, Renata já se firmava como uma microempresária de sucesso, mesmo sem esquecer a dor de ter sido abandonada. Passaram-se 5 anos. Renata, agora uma empreendedora reconhecida, criou sozinha seus filhos, Mateus e Gabriel. Eles cresceram felizes, em um lar onde o amor era o maior alicerce. O que ela nem imaginava é que, a quilômetros dali, alguém estava prestes a descobrir o quanto ela tinha evoluído. Na grande mansão da família Macedo, nada aparentava ter mudado. Tudo seguia formal e impecável, mas para Guilherme havia um enorme vazio. O silêncio se tornava insuportável quando ele se lembrava dos rostos dos gêmeos que quase não conheceu. Certa noite, para tentar matar o tempo, ele rolava sem interesse o feed de notícias no celular. Então, algo chamou sua atenção. Uma imagem compartilhada por um conhecido. A foto mostrava uma mulher sorridente com 2 crianças. No mesmo instante, o mundo de Guilherme estremeceu ao reconhecer Renata. Clicou no perfil e se deparou com as postagens que retratavam a nova vida dela. O ateliê de sucesso, as peças infantis sofisticadas, os meninos com sorrisos repletos de energia e um brilho inconfundível nos olhos. Olhos tão semelhantes aos dele. A dor do arrependimento bateu mais forte que nunca. Ele largou o celular, sentindo-se sufocado. Renata seguiu em frente, sem ele. E aqueles meninos nem sabiam quem ele era, mas ele precisava vê-los.
Pela primeira vez desde que partira, Guilherme tomou uma decisão sem pensar nas consequências. Pegou as chaves do carro e dirigiu até onde Renata morava agora, mesmo sem saber se ela o receberia. A noite em Florianópolis estava cálida, quando Guilherme estacionou diante de uma casa ampla, bonita, iluminada por discretas lâmpadas de jardim. De dentro do carro, ele enxergava um quintal cuidadosamente decorado, onde duas crianças brincavam sob o alpendre. Ele prendeu a respiração ao ver que eram gêmeos, agora com 5 anos. Notou suas risadas, seus gestos e sentiu o mundo desabar ao perceber que eles viviam bem, sem a menor ideia de que o homem parado ali era seu pai. Antes que pudesse chamá-los, a porta se abriu, revelando Renata. Ela surgia mais confiante e dona de si. Sua expressão alternou surpresa e seriedade. "O que você quer aqui, Guilherme?" Ele engoliu em seco. Queria abraçá-la, queria tocar nas mãos dos filhos. Mas bastava olhar o semblante dela para entender que não haveria perdão fácil. "Eu só precisava vê-los." Ela manteve a postura rígida, cruzando os braços como se formasse uma barreira intransponível. "Agora que viu, pode ir embora." A resposta foi cortante, como se ele não passasse de um estranho. "Renata, me escuta?" Ela avançou um passo, falando em tom baixo. "Por quê? Para bagunçar a vida deles? Você escolheu nos abandonar, escolheu seguir o que sua mãe ordenou. Não vou permitir que surja agora e confunda as crianças. Eles são felizes e não sabem nada sobre você." Guilherme sentiu um nó na garganta. Os gêmeos ainda riam, alheios ao drama que se desenrolava ali na frente. "Eu só queria uma chance." Um lampejo quase compassivo passou pelos olhos de Renata, mas não havia piedade, apenas uma certeza irreversível. "Você fez a sua escolha, Guilherme, e nós seguimos sem você." Aquela declaração soava como uma sentença final. Ele engoliu a própria dor e lançou um último olhar aos filhos. Eram tudo o que ele perdera e tudo o que nunca recuperaria. Renata não disse mais nada. Fechou a porta com cuidado, sem ódio, mas também sem hesitar. Guilherme ficou ali, parado, enquanto a noite avançava, trazendo consigo o silêncio dos arrependidos. Já de volta ao interior do Paraná, Guilherme atravessou os portões da Fazenda Macedo, sentindo a alma pesada. Encontrou Luísa na ampla sala de estar, sentada em sua poltrona de sempre, os olhos fixos na lareira. Ela não se moveu ao perceber que o filho retornara, mas quebrou o silêncio com a frieza de costume. Finalmente compreendeu a realidade? Ele parou diante dela, os punhos cerrados, o peito doendo. "Você destruiu a minha vida." Luísa virou-se, segurando uma taça de vinho tinto, como se nada do que ele dissesse a abalasse. "Eu te protegi, Guilherme." Ele soltou uma risada amarga. "Protegeu do quê? De ter a família que eu amava? De ser feliz?" A voz dele quase falhava com a emoção. Ela tomou mais um gole, sem pressa. "Você fez a escolha. A crueldade da verdade o atingiu. Foi ele, afinal, quem cedeu ao medo, quem assinou contratos e trocou amor por status. Eu os vi hoje." Ele respirou trêmulo. "Meus filhos não fazem ideia de quem sou." Pela primeira vez, Luísa demonstrou uma leve surpresa, ainda que efêmera. "Então é por isso que voltou? Para lamentar?" Ele passou as mãos pelos cabelos, demonstrando frustração e revolta. "Não, voltei para dizer que estou fora." Ela ergueu uma sobrancelha. "O que quer dizer com isso?" "Eu não sou mais um Macedo." O silêncio tornou-se sepulcral. Ela colocou a taça de lado, levantando-se. "Isso é loucura." Ele a encarou, firme, sem o antigo temor. "Estou rompendo com tudo isso. Não quero herança, nem os negócios, nem esse sobrenome." O rosto de Luísa ficou rígido, como se ela não acreditasse no que escutava. "Você tem ideia do que está dizendo? Décadas de tradição, todo o império que construímos." Ele respirou fundo. "Você destruiu a única coisa que eu queria realmente construir." A raiva dela transpareceu em um olhar afiado. "Se sair, não terá nada. Seu nome não significará nada." Guilherme deu um leve sorriso triste.
Prefiro ser um ninguém do que continuar sendo sua marionete. Luísa deu um passo atrás. Nunca alguém havia desafiado sua autoridade daquela forma. Por um instante, pensou em reagir, mas conteve-se, mantendo apenas uma postura de desprezo. Vá, mas saiba que sem o nome Macedo, você... Ela parou. Entendeu que nada mais surtiria efeito. Ele não respondeu. Simplesmente se virou e saiu, cruzando o corredor pela última vez, sentindo que, no fundo, era tarde demais para qualquer reparo. O sol se punha entre nuvens alaranjadas quando Renata Neite deixava o ateliê, apertando a mão dos filhos agora com 8 anos. Ela acabara de concluir mais um dia de trabalho intenso, pois, a primeiro encanto, recebera convites importantes. Contratos para Milão haviam sido confirmados e a coleção internacional seria lançada em breve. Renata agradeceu à assistente, que avisava sobre outros eventos e parcerias. O orgulho estava estampado em seu rosto, mas ela não se deixava cegar. Conhecia o sabor da luta e do sacrifício. Ali, na frente do ateliê, Mateus e Gabriel corriam pelo pequeno jardim, rindo enquanto a noite começava a chegar. O maior triunfo de Renata não eram as conquistas financeiras, mas ver aqueles meninos saudáveis e felizes. Ela superou o abandono e descobriu que a verdadeira força vinha de dentro. Em outro canto da cidade, porém, Guilherme estava sozinho em um apartamento amplo, mas frio e sem vida. Sentado no sofá, encarava um copo de uísque pela metade. Seu celular vibrava com uma notificação de rede social. Quando ele desbloqueou a tela, apareceu uma nova foto de Renata e dos gêmeos em um evento de moda infantil. Eles estavam crescidos, sorrindo. Não lhe faltava nada. Guilherme sentiu a dor do arrependimento cravar fundo no peito. Rolou o perfil, vendo vídeos que retratavam o dia a dia da ex-companheira, as brincadeiras com os meninos, as coleções que ela apresentava, a alegria genuína de quem não precisava dele para nada. Ele se levantou e foi até a varanda, olhando as luzes da cidade se acendendo. Não havia mais volta. O tempo que ele acreditava ter para consertar as coisas se esgotara. Poder, luxo, negócios milionários, nada trazia de volta aquilo que abandonara. Enquanto isso, Renata colocava os filhos para dormir, cheia de planos para o dia seguinte. A casa aconchegante, as flores na janela, os desenhos infantis pendurados na geladeira, tudo era simples e valioso. Aqueles meninos nunca conheceram o pai, mas não sentiam falta. Cresceram em um lar verdadeiro, sem espaços vazios. Algumas escolhas não permitem segundas chances, e Guilherme aprendeu isso do modo mais cruel. Quando percebeu, estava sozinho, sem família, sem carinho e sem o tempo que nunca volta atrás. Já Renata, por outro lado, escolheu viver. Não cultivou rancor, nem se apequenou pela dor, apenas transformou o sofrimento em determinação. E assim ergueu um futuro onde amor, coragem e fé falaram mais alto que o abandono. Obrigada por assistir até aqui. Esperamos que esta história tenha tocado seu coração e que sirva de inspiração sobre o valor das decisões que tomamos hoje, antes que seja tarde. Queremos saber de onde você assiste nossos vídeos. Deixe nos comentários sua cidade. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam e como cada pessoa se conecta de uma maneira diferente. Enquanto isso, fique à vontade para explorar outras narrativas incríveis que preparamos com todo cuidado. Clique nos cards que aparecem na tela e mergulhe em novas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Agradecemos sua companhia e desejamos que Deus abençoe você e sua família com paz, saúde e felicidade. Nos encontramos no próximo vídeo.